Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Vamos lá, meus amados. Então a gente vai retomar, nós vamos retomar aí, só para a gente não perder, né, o fiozinho da meada, nós falamos do capítulo 19, não foi isso? Na aula passada, Apocalipse, né? Livro de Apocalipse é o que a gente está tratando. Falamos do capítulo 19 ou até o capítulo 18 e a gente introduziu o 19. O que vocês anotaram aí? O que vocês têm aí para confirmar ou não confirmar essa minha informação? Que a aula passada nós falamos, concluímos o capítulo 18 e entramos no 19. Entramos no 19? Quem pode me confirmar? Quem anotou? Positivo. Concluímos 18, então no 19. Que bom, Marquinhos. Obrigado. Então vamos lá. Vamos seguir, amados. Esse capítulo 19, ele trata do fim da grande tribulação, tá? E da gloriosa segunda vinda de Cristo à Terra, para julgar as nações, abater os ímpios e reinar com o seu povo. Então vamos lá retomar um pouco aí da cronologia, né? Do segmento desses histórico, né? Desses eventos. A igreja é arrebatada, tem aí 3 anos e meio de falsa paz. Depois, né, as pessoas elas são quase que ou de fato obrigadas a aderir a um sistema, né, que é esse sistema que a gente chama de sistema maligno, né, que vão incentivar todas as pessoas, obrigar as pessoas a estar negando o nome de Deus, tá? E essa negação do nome de Deus necessariamente não é apenas a questão verbal, eu nego Deus, eu nego Jesus. Não, isso também vai estar incluso. Mas não é só isso, é negar Deus em todas as formas de viver, amados. Tá? É isso que a gente precisa entender. Negar a Deus em todas as formas de viver. Né? Então, assim, por exemplo, existe crentes ateus. Já ouviu falar nisso? Não? Existe crentes ateus? Que a gente pensa, os ateus são aqueles que não creem em Deus, né? Mas tem uns crentes que vivem como se Deus não existisse, né? De uma forma totalmente a negar, né? E tem um texto lá em Tito, livro de Paulo a Tito, uma carta pastoral. Essa carta foi dirigida a um pastor lá na ilha de Creta, se não me falha a memória, o Tito, né? E lá no capítulo 1, verso 16, estou puxando a memória aqui, se vocês puderem me ajudar aí e procurar na Bíblia para ver se é isso mesmo, tá? Mas na minha memória está capítulo 1, verso 16 de Tito. E o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte a esse jovem pastor: olha, tem pessoas que professam a Deus, né, com a sua boca, mas negam com a sua obra, negam-no com a sua obra, tá? Ou com as suas obras. Então, confessam a Deus, né, professam a Deus, verbalizam que creem em Deus, coisa do tipo, mas as suas obras negam Deus. Se vocês puderem confirmar, eu acho que é isso, Tito 1,16. Pronto, vamos lá. Chegando mais um aluno aqui. É isso mesmo, né, Regiane? Então a Regiane está confirmando aí, Tito 1,16. Adrianinha, bem-vinda, amada, boa noite, paz e bora lá pegando a Bíblia já. Chegou no início aqui. Certo que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abominados e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Exato. Então, olha só. Então, a gente precisa entender que esse sistema dos últimos tempos vai fazer isso, né? Que as pessoas vivam negando Deus, não só verbalizando, declarando com a boca, mas a vida delas vai ser essa negação de todos os valores éticos e morais que Deus é quem de fato trouxe para nós. Porque assim, amados, nós não saberíamos, o ser humano não saberia o que era ético, o que era moral, o que era bom, o que era honesto. De onde nós íamos tirar isso? Né? Qual seria a nossa referência? Então é Deus que de alguma maneira emprestou, isso eu estou falando depois do pecado, tá? Depois do pecado as coisas se degringolaram
tudo se corrompeu, né? A vida humana, lá no capítulo 6 de Gênesis, já mostra que a humanidade, né? A sociedade humana estava inteiramente corrompida. O texto vai lá dizer, capítulo 6, versos 5 e 6, tá? Vai dizer o seguinte, que os pensamentos e os propósitos do homem, os pensamentos inteiramente e os propósitos dos homens estavam todos eles corrompidos, eram maus, né? E aí quando a gente vai também para Gênesis capítulo 8, verso 21, olha o que Deus declara, isso aí depois de mandar o dilúvio na terra e aquela coisa toda, trazer aquele juízo histórico, né, que é o dilúvio, e aí Deus diz assim, olha, nunca mais eu vou julgar os homens com dilúvio, destruir a terra e tal, os animais, porque o ser humano, seus pensamentos e seus propósitos são maus desde a infância. Então, olha como a humanidade se tornou totalmente corrompida. Então, tudo que o ser humano passou a fazer de bom, enfim, de virtuoso, foi porque Deus manteve, tá, o seu empréstimo para que o homem pudesse. Porque o pecado não tem limites. O pecado, ele corrompeu a humanidade de fato. Então, se Deus não exercesse a sua misericórdia depois do pecado e apesar do homem romper com Deus, nós teríamos nos destruído. Agora, no final dos tempos, a gente, né, lendo aqui o Apocalipse, vai vendo como isso vai se agravando. Como as sociedades humanas, elas vão a cada vez mais se corrompendo, né? A ponto que nós lemos no capítulo 18, na aula passada, que até os homens, os seres humanos, seriam um tipo de mercadoria. Né? Se a gente pensar hoje, mas o tráfico humano, por exemplo, é uma coisa absurda. Né? O tráfico humano, a venda de órgãos, né? A venda de bebês, ou seja, os seres humanos entraram aí como um produto de negócio. Então olha só como a gente está aí, né, numa corrupção absurda como humanidade. E aí o capítulo 19, então, vai mostrar que Jesus vem à Terra depois da grande tribulação, né? Eu comecei nessa sequência aí. Então, assim, depois da grande tribulação, onde Israel é perseguido, né? As pessoas, elas sofrem todos aqueles flagelos, todo aquele juízo de Deus que a gente veio acompanhando. Acho que é o Luciano que está vindo aqui. Aqueles flagelos de Deus, né, que vieram sendo executados, Deus foi trazendo o seu juízo sobre a humanidade, e a gente viu lá parcialmente, plenamente, né, atingindo todas as estruturas da vida humana, né, fauna, flora, alimento, habitat humano, enfim. Né, os demônios começaram a ter atuações mais intensas sobre a vida dos seres humanos. Então olha como o negócio, o ambiente, né, o habitat humano, a humanidade, as sociedades, elas ficaram assim vulneráveis, e isso é o juízo de Deus. Então Deus permitindo a consequência do pecado humano. Não é que Deus castigou diretamente, ele foi lá... Não, ele só refreou um pouco a sua graça, ele só reteve um pouco a sua graça, e os seres humanos, né, eles começaram então a se destruírem mais ainda. E aí o capítulo 19 mostra isso, que Jesus vem, verso 11, ó, se nós lermos o verso 11 em diante, essa visão, Jesus vindo, né, com o céu aberto e um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, e seguiam-no os exércitos que havia no céu, e cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Enfim, aí vem essa descrição que é bem semelhante ao capítulo 1, amados. Não sei se vocês lembram, mas o capítulo 1 traz essa descrição na visão de João na ilha de Patmos, onde viu Jesus, né? Não que Jesus literalmente é assim, né? Esteticamente, Jesus não está cheio de coroas, diademas, não tem um rosto tão assim redondão, como o sol meio-dia, o sol capixaba, né? E aqui estrala, sol aqui, dezembrão. Não é que não é isso não, mas o rosto de Jesus é muito mais glorioso, muito mais brilhante, né, do que isso. A glória é refulgente. Mas aí João ele descreve dessa forma, enfim. O que eu quero dizer é que Jesus vem vitorioso, né? Jesus vem para de fato fazer aquilo que veio fazer e começou a fazer desde a sua vinda na cruz do Calvário, ou seja, redimir a humanidade, julgar os maus. Né? Só que isso foi sendo feito na história, e aqui é a consumação de tudo, mano. Eu penso, né, não sei se eu já falei isso para vocês em algum momento aqui nessa matéria, mas eu penso o seguinte, que há alguns conflitos na nossa vida, como ser humano.
quando nós entramos em algumas crises, quando nós sofremos algumas adversidades, quando a gente presencia algumas desgraças, quando a gente se depara com a morte, o sofrimento, doença, injustiça, violência, enfim, tudo isso que nos aflige como humanidade, a gente faz algumas perguntas, né? Por que Deus não faz alguma coisa? Por que Deus não toma providência? Por que Deus não pune essas pessoas más? Por que Deus não recompensa os justos? Por que Deus permite que criancinhas, mulheres, idosos sofram abusos, enfim, maltratos? Por que permite que corruptos, né, esses poderosos, eles matem vidas através da corrupção, tirando dinheiro e verba da educação, da saúde, segurança? Sabe, por que essa maldade toda, Deus não faz nada? Se Ele é todo poderoso, se Ele pode todas as coisas, se Ele detém o poder, se Ele conhece todas as coisas, por que Ele não faz? Por que Ele não julga? Por que Ele não prende o diabo? Por que o diabo ainda está solto, fazendo tanto estrago aí na vida das pessoas? A gente vai fazendo essas perguntas, principalmente nas crises. Só que o Apocalipse, amado, é uma resposta para isso, né? O Apocalipse vai mostrar, Deus já julgou o diabo. Deus já puniu os maus. Deus já recompensou os justos. Isso já foi feito. Só que o grande problema nosso, como ser humano, humanidade, é que a gente ainda está dentro de um tempo e de um espaço. E o Apocalipse é a visão da eternidade, mano, né? E a eternidade é onde Deus habita, onde Deus está. Deus habita na eternidade, Ele está na eternidade, neste momento, inclusive. Então, na ótica de Deus, entre aspas, na realidade de Deus, né, tudo isso já aconteceu. Nós estamos estudando isso. Nós estamos lendo isso. João escreveu há 2000 anos atrás. Né? A gente não sabe ainda quanto para frente vai ter de tempo para que essas coisas sejam executadas na história. Mas, na realidade de Deus, isso já aconteceu. Deus já está lá com seu povo na eternidade, celebrando tudo. Deus já está lá, amados, executando o juízo, né? Ou já executou o juízo sobre a vida dos maus, já jogou todo mundo lá, puniu no lago de fogo e enxofre o falso profeta, o anticristo, Satanás e todos os ímpios que negaram, né, a Jesus. Isso já aconteceu na ótica de Deus. Sabe quando isso aconteceu? Não foi há 2000 anos atrás. Isso aconteceu antes que a Terra fosse criada. Não dá um bug na cabeça? Se a gente pensar assim, não dá um nozinho assim? Calma aí, André, que heresia é essa? Não, amados, é só nós lermos a Bíblia. Se a gente ler a Bíblia, a gente vai ver que Deus ele já providenciou, por exemplo, antes da fundação do mundo, o sacrifício de Cristo. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 2, deve ser verso 19, alguma coisa assim. Em Apocalipse também, capítulo 13, é falado isso, né? Capítulo 13, verso 8, se não me falha a memória. Ou seja, o cordeiro foi imolado, foi sacrificado antes da fundação do mundo. Então, antes que Deus dissesse haja luz, Ele disse haja cruz. É por isso que mesmo depois do pecado, Deus, sendo Ele santo, puro e perfeito, Ele ainda conseguiu abarcar em si os pecadores, se relacionar com os pecadores e não fulminá-los. Porque o sacrifício de Cristo, na realidade da Trindade, no conselho da Trindade, já tinha sido resolvido aquele problema, mano. Então, assim, desde quando isso aconteceu? Na realidade de Deus, desde sempre. É que nós que fomos criados, Deus criou o tempo, o espaço, a cronologia, as estações, os anos e toda a história. Isso está sendo desenrolado, mas Deus já fez tudo isso. Então, é por isso que nós podemos falar, Deus é justo. Deus é bom, Deus recompensou os bons na perspectiva da eternidade. Amado, isso aqui fica uma lição para nós, não é só esse negócio de ficar elaborando conceito de teoria, não. Isso traz para nós, na nossa vida real, um consolo, quando a gente entende isso. Qual é o consolo que, pelo menos para mim, me traz? O consolo é que já está tudo resolvido na eternidade. É só eu viver nessa perspectiva, mas é só eu entender que, por mais que hoje as coisas estejam difíceis para mim, ainda que a gente viva e sofra tudo que a gente sofre como ser humano, ainda que coisas horríveis poderão acontecer na nossa vida, mas nós temos um Deus que já nos garantiu, Ele nos deu a garantia que tudo vai ficar bem. Não haverá mais choro,
nem dor, nem morte, nem enfermidade, nem lágrimas nenhuma. Todas essas lágrimas já foram enxugadas. Isso está no capítulo 17. Aqui deve ser verso 6 de Apocalipse, tá? Então, assim, só para a gente entender. Né? É como se, eu acho que já falei para vocês, o menino pega um gibizinho assim, gibi, né? E aí vai vendo... E assim, mas as histórias são bem parecidas, né? Tanto em filme quanto em gibi. É assim, o vilão mas bate no super-herói, bate, o cara apanha. Não é só o Homem-Aranha, não. A maioria apanha. Aí o menininho aqui olhando assim, falou, não é possível. Aí ansioso foi lá no fim da história e viu lá, né, o super-herói vencendo já e o vilão sendo derrotado. Aí ele voltou para ler de novo. E quando ele lia e viu o herói lá apanhando, falou, não, calma, segura aí, no final vai dar tudo certo, eu já vi lá o fim. Vai suportando, vai aguentando. Então é isso, amados, essa é a história do Apocalipse, que Deus nos antecipa, né? Ele já está mostrando para nós aqui, ó. Tem um texto lá de Salmo 46, muito conhecido, diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ué, caiu logo agora que eu ia trazer a mensagem. Caiu, voltou? E aí, amados, voltou? Me ajude aí, porque deu uma fechada aqui, né? Eu estava dizendo o que mesmo? Vocês lembram? Só para saber como que tá aí o acompanhamento de vocês. Vocês estão com... Oi? Adriana, você que está falando? Adriana, câmbio, terra. Quem que falou alguma coisa? Eu ouvi alguma voz, não foi do Espírito Santo? Tudo já aconteceu, já foi julgado, já foi condenado, já foi, já está preso, nós já estamos salvos. Isso. Só faltando subir para o céu. Isso, mas aí eu ia trazer o Salmo 46, né? Isso, graças a Deus, Adriana. Tá aí, de vez em quando dá uma levantadinha na mão, dá um aleluia, viu? Então vamos lá. Tá tranquilo. Tá, a Adriana tá falando comigo pelo chat aqui. Então assim, ó, o Salmo 46 diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que nós não temeremos, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra? Ele faz cessar a guerra até o final da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então percebam, amados, olha só que Deus nos dá a garantia de que tudo aquilo que é necessário ser providenciado para que a história chegue no fim que Deus decretou, isso vai ser providenciado por Deus, ou aliás, já foi, porque o Apocalipse é a prova disso. Então, a palavra de Deus nos traz essa segurança e essa garantia. Amados, é por isso da importância do discípulo de Cristo, o seguidor, a seguidora de Cristo, ter a segurança e a esperança naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Por mais que as circunstâncias externas e internas tenham conflito e não nos traga de fato a clareza, ainda que as lutas, né, como o texto diz, ainda que as águas rujam e se perturbem, olha que coisa interessante, ainda que as evidências se mostrem contrárias, ainda que as lutas se agigantem, ainda que parece que os inimigos se multiplicam, ainda que a gente não veja essa luz no fim do túnel, né? Alguns dizem assim, tem um túnel no fim da luz. Um dia o irmão estava passando uma prova, eu acho tão interessante esses irmãos passam a prova e eles ainda conseguem, acho que é peculiar do brasileiro, né? Rir da desgraça, né? Consegue assim um humor mesmo na dificuldade. E esse irmão estava passando dificuldade grande mesmo, eu lembro, há muitos anos atrás, ele falou assim, André, rapaz, o negócio está tão ruim que se eu comprar um anão, chegar em casa ele cresce. Ah, fácil não. Eu falei, rapaz... Então, voltando aqui, então, amados, ainda que essa diversidade se instale na nossa vida, mas a palavra de Deus deve nos trazer esse consolo, essa segurança e esse ânimo que a gente precisa para caminhar na perspectiva da eternidade. Sabe o que acontece muitas vezes, amados? É que nós deixamos de pregar, de escutar, de ler,
sabe? As mensagens que falam sobre a eternidade. E aí a gente se prende, a âncora da nossa vida está nesse presente, nessa terra. E a gente sofre aqui sem essa esperança peculiar do Evangelho. Porque o que o Evangelho traz de diferencial na sua mensagem é isso, essa esperança. Amados, quem não tem esperança, meu Deus do céu, deve ser um desespero absurdo. Né? Tem medo da morte, fica sem disposição e sem ânimo para levantar da cama e enfrentar as adversidades, porque não tem esperança, não tem como fala, a noção de que as coisas vão se ajustar uma hora ou outra. E a gente precisa viver nessa perspectiva, senão a gente fica estagnado, entra em depressão, né? Enfim, e chega aí até mesmo aos extremos de dar cabo da vida. Então as pessoas estão sem esperança no mundo, sem esperança na política, na religião, na cultura, sem esperança nas pessoas. Então a gente vive nessa perspectiva e o Evangelho nos traz essa esperança. Né? A bendita esperança é o que Paulo diz numa das suas cartas. Jesus é a nossa bendita esperança. Vamos ler um texto? Me lembrei agora, eu vou procurar com vocês. Me lembrei assim, mais ou menos do texto, mas eu não lembro exatamente onde está. Mas eu acho com vocês aqui, viu? Mas ela é uma das cartas de Paulo a Timóteo. Vamos ver se a gente acha junto, mas deve ser 2 Timóteo. Se eu não achar aqui, eu vou ter que buscar na memória, não sei como. Ele diz que Deus, ele vivificará, e esses me ajudam aí se vocês souberem digitar, tá? Eu vou falando aqui, estou tentando buscar na memória. Deus, ele... não, é Filipenses, hein? Filipenses, vamos lá. Não sei porque achei que era Timóteo, mas é Filipenses. Deve ser capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, ou é capítulo 2? É capítulo 1, Filipenses, capítulo 1, vamos ver se é isso. Bom, se eu não achar aqui, me vem na memória a ideia do texto, mas não estou exatamente lembrando a referência. Qualquer coisa depois eu pego aí, mais tranquilo, e coloco no grupo para vocês. Mas enfim, não vou achar não. Mas o texto diz mais ou menos assim, amados, ó, eu falando aqui, de repente vocês sabem onde está. Que Deus... ele transformará o nosso corpo, esse corpo abatido, né? E nos dará esse corpo que é semelhante ao corpo de Jesus, que na eternidade ele vem com a plenitude para que a gente experimente, para que a gente possa desfrutar dessa plenitude, tá? E essa plenitude do bem-estar em todas as áreas da vida. Então, a eternidade é uma qualidade de vida, não é um lugar, porque às vezes a pessoa fala, o céu, né? O céu, que lugar maravilhoso. Tanto é que a gente vai ver aqui no capítulo 20 para frente, daqui a pouco eu já chego lá, se Deus quiser, se eu não enrolar muito aqui, eu chego lá. A gente muitas vezes pensa assim, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, porque o céu é um lugar assim assado. Mas não é lugar, não é o céu em si. Porque se Jesus fizesse uma proposta para nós da seguinte forma, faz o seguinte, ó, vamos agora comigo lá para o inferno. Se Jesus fizesse essa proposta para a gente, amados, o que vocês acham? Vamos comigo lá para o inferno e a gente vai ficar no inferno assim até a eternidade toda. Eu iria, porque Jesus chegaria no inferno, apagaria aquele fogo, expulsava os demônios e ia ser uma bênção aquilo lá. Então, não é o lugar, é com quem nós estaremos. O que é eternidade? É um tempo sem fim? Não, a eternidade é uma qualidade plena de vida. Então não é uma vida sem fim, é uma qualidade. Porque existência sem fim, me parece que na condenação também haverá isso. Então não é existência sem fim, né? Não é isso que vai ser o mais interessante, é com quem nós estaremos. Desfrutaremos da plenitude que um ser humano pode desfrutar na presença de Deus, amados, por causa do sacrifício de Cristo. Então aqui no capítulo 19, a gente vê que Jesus vem para cumprir isso, destruir seus inimigos. E interessante, o texto vai dizer o seguinte, que vieram os exércitos dos céus, né? Junto com ele. Só que é interessante que o texto diz que só Jesus vem e os exércitos do céu ficam ali, paradinho na nuvem ali, né? E tal, e Jesus vem e ele resolve tudo que tem que resolver sozinho. E esse exército aqui está fardado de branco.
Já viram exército de branco? Não tem como, né, mano? Sempre cores escuras e camufladas. Por alguns motivos, higiene, camuflagem, né? E aqui não. Aqui, esse exército está vestido de branco, primeiro porque é essa simbologia da purificação pelo sangue de Cristo. Segundo, que não precisa sujar suas vestes mesmo. Não entra na guerra, mano. Quem entra na guerra, quem peleja, quem é chamado daquele que peleja com justiça, que tem espada saindo da sua boca, é o Cristo, é Deus. Nós muitas vezes, amados, nos desgastamos na vida por pensar que algumas lutas são nossas. Não são nossas, as lutas são de Deus, as pelejas são de Deus. Se nós confiássemos no nosso comandante, no nosso general de guerra, como diz a música antiga, né? Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. O Marquinho lembra disso aí. Você lembra, Marquinho, que você cantava esse trem aí, né? Homem de guerra é Jeová. Então, olha só, amados. Aqui o texto vai dizer que Jesus vem. E a gente vai lá para o Antigo Testamento, em 2 Crônicas, capítulo 20, se não me falha a memória, quando vem exércitos contra Israel, lá 2 ou 3 exércitos vêm, e aí Deus dá uma recomendação para o povo lá, diz assim, põe os levitas na frente, põe o povo para cantar. Já viram uma estratégia de guerra dessa, mano? Vem 2 exércitos armados daquele jeito. E aí você fala, não, põe aí os caras cantando e tal. Isso não é estratégia de guerra. Mas por que Deus fez isso? Para mostrar, ó, a peleja é minha. Aliás, o texto vai dizer, a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Deus pelejará por vocês e vocês vão ficar calados. A parte de vocês é adorar, é louvar, né? Já é desfrutar com gratidão, cânticos de gratidão, aquilo que Deus já fez. Então é isso que a gente precisa entender e o Apocalipse nos traz, sabe, essa perspectiva. E aí a gente entra no capítulo 20, amados. Capítulo 20 aqui, ó, eu não sei como tá na Bíblia de vocês aí, né? Mas tem um título aqui na minha que é Satanás é amarrado por 1000 anos e os fiéis reinam com Cristo. O capítulo 20 é o começo do milênio. Lembra da sequência lá? Então, a igreja arrebatada, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação, aí Jesus vem, derrota, né, os inimigos de Israel, e aí amarra Satanás, né, prende Satanás e os demônios, claro, e aí nós não teremos mais nenhuma ação. Olha como saiu de um extremo. A grande tribulação foi a permissão de Deus, inclusive Deus que soltou alguns demônios que estavam presos, ó, há milênios. Nós lemos isso, amados? Vocês lembram dessa informação? Me ajudem aí. Me ajudem agora, eu queria mesmo essa resposta de vocês, porque eu não me lembro se eu falei isso, se vocês lembram disso. A irmã Lucimar está falando que sim, a Adriana também. Isso, tá 1000 anos aí também, né, Adriana? Isso mesmo, 1000 anos. Então, olha só, então nós tínhamos um extremo, a grande tribulação, por permissão de Deus, e é Deus quem solta alguns demônios, e a ação demoníaca é intensa sobre a terra. Aí a gente já vê aqui, amados, Satanás não faz o que ele quer, ele não é um poder autônomo. Não existe nenhum poder autônomo na Terra. Deus é quem limita e permite todas as ações dos homens, dos demônios, ou de quem quer que seja, mano. A gente pensa que esse negócio aqui tá bagunçado. Não tá, não. Né? Do jeito que a gente pensa, não tá. De alguma maneira, nos bastidores que a gente não faz noção de como se dá esses trâmites de Deus, a gente não tem noção de como Deus conduz tudo isso, apesar de nós e apesar disso tudo, mas Ele conduz para um fim que Ele estabeleceu, que Ele decretou, que Ele determinou, que Ele estabeleceu. Né? Tem até um texto lá em Romanos que diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que são chamados por Deus no seu propósito. Então Deus, Ele não perdeu o controle da humanidade não, amados. Eita, calma aí que me deu vontade de espirrar agora, viu? Ai, calma aí. Não vou espirrar no ouvido de vocês, né? Eita, que agonia, Jesus. Vamos lá. Respira, respira. Então, amados, capítulo 20, ó. E vi descer do céu um anjo que tinha uma chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. E aí a gente tem algumas linhas de interpretação na escatologia, que uns entendem que 1000 anos é 1000 anos mesmo, literalmente 1000 anos, e outros entendem que não é 1000 anos literal, isso aqui é simbólico, é um período completo. Né? Mas vamos aqui pegar essa linha de interpretação, que são 1000 anos, que eu acho algo plausível, tá?
Porque se a gente pega, por exemplo, lá o texto de Isaías capítulo 65, 66, se não me falha a memória, vai dizer, por exemplo, que o texto lá de Isaías vai falar sobre o futuro, né? Vai falar sobre o final dos tempos, onde a natureza será recriada, onde a terra será novamente harmonizada, como era lá no Éden. Tá? A gente precisa lembrar, depois do pecado que o negócio bagunçou tudo. Né? A natureza, o convívio humano com o habitat, isso bagunçou tudo. E aqui a ideia é que as coisas serão restauradas. Tem um texto lá em Zacarias, inclusive, diz que a terra será aplanada. Olha só, será aplanada. Hoje tem a terra plana, né? Teoria da terra plana, que é a pura ignorância. Mas aqui vai mostrando que Deus restaurará a criação. Não só a criação, mas a criatura. Então, se a gente lê Isaías lá, é porque mais os testemunhos de Jeová que enfatiza isso, né? Aí mostra lá as figurazinhas lá, do bebezinho lá brincando com o leão, né? O outro lá brincando com a serpente e tal, e não há essa ferocidade que existe hoje, né? E tal, essa desarmonia entre ser humano e terra e fauna e flora, esses ajustes todos, enfim. E aí o que acontece? Então, esse aqui é o início do reinado de 1000 anos de Cristo sobre a terra, tá? Aí segue a prisão de Satanás, como eu falei, por 1000 anos, depois é solto e engana as nações, aí é a chamada batalha final de Gog e Magog. Mas esses 1000 anos, amados, por exemplo, Isaías vai dizer que o jovem de 100 anos, que morrer de 100 anos, será jovem, considerado amaldiçoado. Então, o que acontecerá nesses 1000 anos? A longevidade humana será devolvida. Lembra lá no começo de tudo? De Gênesis? Um vivia 700 anos, outro 800 anos. O Matusalém parece que é o que viveu 963, um negócio assim, né? Quase 1000 anos. Beirou 1000 anos, foi o Matusalém quem viveu mais. Mas a média era essa. Então, assim, tipo, se a gente pega o Jó viveu 160 anos, se não me falha a memória. Mas o Abraão estava tendo filho com 100 anos e tal. Né? Viveu lá seus 175 anos e tal. E ali o negócio já estava ladeira abaixo. Mas você pega para trás lá, né, capítulos 10, ali 9, 8, enfim, você vai vendo que os homens vão vivendo 700 anos, 800 anos, 900 anos. Nesse período, segundo essa linha de interpretação, é devolvida essa longevidade humana. Então os homens viverão aí 1000 anos. E os que morrerem, por exemplo, com 100 anos, vão ser considerados amaldiçoados. Seria mais ou menos hoje assim, nossa, morreu com 10 anos de idade, 12 anos de idade, tão novinho, bichinho, tadinho, né? Vai ser esse lamento. Então assim, 100 anos, oh meu Deus, tão novo, um menino. Viveu quase nada ainda, 100 aninhos, só para a gente entender que vai mudar toda essa configuração, amados, de como que a terra será restaurada em todos os seus aspectos. Isso por 1000 anos, Satanás estará preso, não haverá mais ação demoníaca sobre a terra. E é interessante é que no milênio entrarão salvos e não salvos. Aqui vai um detalhe. Quando a gente lê o Mateus, capítulo de número 25, verso 31 ao 46... Os estudiosos entendem que, alguns estudiosos, né, entendem que esse texto fala justamente da entrada no milênio. Então, vamos resgatar lá, tá? Capítulo 25 de Mateus, verso 31 ao 46. Depois vocês leiam lá na íntegra. Eu só vou puxar na memória alguns pontos aqui. Diz que Deus se assenta no seu trono, coloca os bodes à esquerda, as ovelhas à direita, e as ovelhas dizem, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança a terra que está prometida desde do início, né, e tal, desde a fundação. Tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, estava nu e vestiste-me, estava na prisão e foste me ver, estava no hospital e foste me visitar. Quando fizemos isso, Senhor, contigo? Quando fizeste um dos meus pequeninos. Então, o que alguns estudiosos entendem é que na grande tribulação, algumas pessoas ajudarão de fato os perseguidos, né? Sejam judeus ou sejam cristãos de outra nacionalidade. E por fazer isso, essas pessoas, né, elas possivelmente entrarão, porque a gente percebe que haverá nascimentos e haverá mortes. Ainda haverá pessoas, inclusive, depois, a gente vai ver, né? Depois que Satanás é solto, ele ainda sai a enganar as nações, engana as nações. Tanto é que reúne lá exércitos contra Deus, contra Jesus, no caso, que estará governando literalmente e pessoalmente sobre a terra. Aí haverá justiça plena. Aí não haverá desequilíbrio social, não haverá injustiça, porque o próprio Jesus em pessoa, e a Bíblia diz, com vara de ferro, estará regendo as nações. Então imagina, mas um presidente mundial é o próprio Jesus. Haverá moradia para todo mundo, haverá alimento para todo mundo,
Haverá o suficiente, o abundante para todo mundo. Ninguém vai ter falta de nada, como hoje nós temos esse desequilíbrio social, não é? E aí, nesse período, então, haverá, assim, o nível de criminalidade quase zerará, né? Desemprego, nem pense que vai ter. Falta de leito do hospital, jamais, mesmo porque a saúde aí vai ser quase que plena de fato, né? Então, só para a gente entender como tudo isso será restaurado, talvez, amados, é Deus nos mostrando, tá vendo? Como é possível viver nessa terra se vocês vivessem sendo guiados pelo meu filho, se vocês vivessem sendo governados pelo Senhor, como seria possível ter essa vida plena? Porque se nós, amados, vivêssemos o evangelho que é proposto por nosso Senhor Jesus Cristo, nós teríamos aqui uma vida totalmente diferente. Né? Se os cristãos, não estou falando da humanidade geral, claro, se a humanidade geral, né, vivesse o evangelho, de fato nós seríamos outro mundo. Mas se nós cristãos, que nós nos declaramos cristãos, se nós vivêssemos, conseguíssemos viver entre nós o evangelho, já nós teríamos assim uma configuração muito diferente do que nós temos hoje. Imagine hoje 70... Eu estou falando isso aqui sempre desatualizado, até depois eu preciso me atualizar. Já faz sei quantos meses que eu falo, há mais de ano que eu falo 70 milhões. Mas passou isso aí já, tá? Tanto é que 2030, né? Daqui a 6 anos, os sociólogos dizem que os evangélicos protestantes serão mais da metade da população do Brasil. E a população do Brasil é 106, 110 milhões. Então nós seremos mais de 100 milhões daqui a 6 anos. Olha o crescimento. Então daqui a 6 anos nós vamos crescer mais ou menos aí 30 milhões ou mais de evangélicos. Então vamos supor, metade da nação é evangélico, é discípulo de Cristo, teoricamente. Se nós vivêssemos o evangelho, mas nós não deveríamos fazer uma mudança radical e significativa no nosso país? Quantas milhares ou milhões de igrejas, templos nós temos? Quanto dinheiro nós movimentamos dentro dos nossos templos? Quanta influência social nós temos, ou seja, nós estamos em todos os ramos da sociedade. Não era assim há 20 anos atrás. Não era assim há 20 anos atrás. Mas hoje, inclusive, aí alguns pensam que até... Aliás, teve um tempo, mas 20, 25 anos atrás, aí tinha um discurso assim: se o Brasil tiver um presidente cristão, evangélico, as coisas aqui vão mudar. As pessoas até esquecem, não sabem da história, não sabem que o Brasil já teve um presidente cristão. Sabia, Marquinhos, disso aí? Café Filho. Café Filho era presbiteriano, Marquinhos. Não sei se você tem essa informação. Café Filho foi o presidente do Brasil, né? Não vou lembrar exatamente o ano, se você puder me ajudar aí, Marquinhos. Você viveu a história mais do que eu. Presbiteriano. E aí? Então já tivemos. Né? E alguns supostamente acreditam que um presidente que a gente teve aí também era cristão. Que diferença nós fizemos? Nenhuma, mano. Então não são as figuras, não é o número, não é o poder social, não é essa influência social que nós tanto buscamos. Talvez seja o poder que nós buscamos. Né? Talvez nós queremos dominar as pessoas, mas não servi-las. Porque se os evangélicos vivessem o evangelho servindo o mundo, né, com o evangelho, é possível que nós teríamos assim mais mudanças absurdas. Só para os irmãos entenderem, amados. Também não sei se ainda permanece, mas um tempo atrás, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Preste atenção nessa informação. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Não sei se é, como eu disse, mas já foi. E era, né? Quando tinha informação. A cidade com mais cristão por metro quadrado do mundo. Do Brasil, não. São Gonçalo, Rio de Janeiro, pertinho de nós aqui, né? Nós estamos assistindo, é pertinho de nós aqui. São Gonçalo, no Rio de Janeiro, já foi, né? Ou ainda é, não sei, a cidade que tem mais evangélicos por metro quadrado do mundo. A pergunta que nós devemos fazer é: e o IDH de São Gonçalo? O Índice de Desenvolvimento Humano. E o nível de desemprego de São Gonçalo? E o índice de violência e homicídio em São Gonçalo? E as estatísticas de violência doméstica em São Gonçalo? E o índice de mortalidade infantil em São Gonçalo? E o índice de analfabetismo em São Gonçalo?
E a moradia em São Gonçalo, e a segurança, e a saúde em São Gonçalo. Será que essas coisas são melhores pelo fato de terem mais cristãos por metro quadrado no mundo ali? Vocês estão percebendo, amados? Então, assim, Jesus, ele mostra aqui, ele está mostrando para nós aqui, no capítulo 20, nesse período de 1000 anos, que se as pessoas vivessem sobre o senhorio de Cristo, a terra ia ser outra, amados. E ele mostra que isso é possível aqui, né? Enfim, e aí a gente vê aqui, ó, no verso 4, o verso 4 é o maior versículo do livro, tá? Verso 4 é o maior versículo do livro de Apocalipse, uma curiosidade. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus. E que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão. Viveram, entendam, viveram como ressuscitaram, tá? Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, olha só. Então, aqui está falando que pessoas que foram mortas na grande tribulação, né? Pela palavra de Deus, pelo testemunho, não aderiram ao sistema mundial, né, que nós falamos na aula passada de aceitar o número e o nome da besta, ou seja, o estilo de vida, né, de Satanás, negando Deus. Eles agora foram ressuscitados e haverá aqui uma ressurreição. Olha que coisa interessante. E o texto vai dizer que essas pessoas, o verso 5 na verdade, né? Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então haverá 2 ressurreições aqui. A primeira ressurreição são dos salvos que morreram, né, como mártires na grande tribulação, reinarão com Cristo durante 1000 anos. Esses que ressuscitaram aqui, o poder da segunda morte não tem sobre eles. Lembra que eu falei para vocês que existem 3 mortes que a Bíblia fala? A morte física, biológica, isso não precisa nem explicar, né? O corpo perdeu o fôlego, o sangue, o funcionamento dos órgãos, deu um piripaque, morreu. Morte física, biológica. A morte espiritual é a separação de Deus. Então aquele que não nasceu de novo, que não foi alcançado pelo Evangelho, ele é morto diante de Deus, espiritualmente falando. Não entende, não sente, não compreende, não se relaciona com Deus, né? E a morte eterna, que é a terceira morte. E essa morte eterna é o banimento definitivo de tudo o que lembra a Deus, tudo o que representa a Deus, tudo que se assemelha a Deus. Essa é a maior punição, amados, que Deus vai dar ao ser humano, que até o ser humano será tirado, me parece, a natureza humana, e será como um bicho e um verme, um fogo que nunca se apaga, né? Então olha só para a gente entender. E aqui a gente vê nesse período de 1000 anos, há uma ressurreição, então todos esses, né, vivos, que estavam vivos, e os ressurretos reinarão com Cristo durante 1000 anos. E aí a gente vê na sequência aqui, verso 7. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se ajuntarem em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, ou seja, Jerusalém, né? Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está. Então já estava lá, a besta, o falso profeta, né? Que de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então olha só, o juiz de Deus agora sobre Satanás e sobre todas as nações que, né, ainda... Amados, olha o poder desse ser chamado Satanás. Viram Cristo em pessoa, tiveram essa vivência com Cristo durante 1000 anos, mesmo assim Satanás, ao ser solto, ainda persuade, ainda engana uma multidão de pessoas. E a gente precisa pensar, amados, se Satanás ele fez isso lá na eternidade, com inúmeros seres celestiais, que eram os anjos, se ele faz isso, ou fez isso aqui, né, ou fará isso aqui, com muitas pessoas que tiveram esse contato, imagina com nós, amados. Se a graça de Deus não nos preservar, se a graça de Deus não nos guiar, se nós não nos protegermos com a palavra de Deus, se nós não recorremos ao sangue de Cristo, se nós não dependermos, rendermos nossa vida a Deus diariamente, Satanás, de fato, é o que ele mais sabe fazer, enganar. E a gente percebe aqui o poder persuadivo. Eita, meu Deus, calma aí. Agora, deixa eu tomar um copo, uma aguinha aqui. Persuasivo, né? Persuasivo que fala? É isso, Adriana? Adriana tá fazendo assim, persuasivo. O poder persuasivo, amados, tá? A persuasão de Satanás.
Então aqui, tá vendo como a gente tira lições aqui do texto? Não é uma coisa só teórica e teológica nesse sentido mais acadêmico. Então olha só, isso acontecerá. Essas pessoas ainda serão de alguma maneira enganadas pelo diabo, né? Rejeitaram, lógico, a verdade. Aí vem o juízo final, que é o verso de número 11. Vi um grande trono branco, os que estavam assentados sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele, tal. E aí vi grandes, mortos, grandes, pequenos, que estavam diante do trono, abriu-se os livros, abriu-se o livro que era o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Abriu-se o livro, abriu-se os livros. No mínimo aqui terão 3 livros que serão abertos. Um livro, a própria Bíblia. Deus julgará segundo o parâmetro da sua palavra. Esse é um livro que será aberto como referência. Abriu-se os livros, quais possivelmente serão os outros 2 livros? O livro da vida. O nome não está lá? Sinto muito. E o livro das obras. Cada um será julgado segundo as suas obras. Então terá graus, por assim dizer, de punições, amados. O critério de Deus não sei exatamente qual vai ser. Se nível de oportunidade, de consciência, eu não sei assim precisar isso. Lá em Lucas, inclusive, vai falar isso, né? Tem galardões. Como o galardão vai ser diferente para cada um, essa recompensa que ninguém sabe exatamente o que é, mas que todo crente quer, acho interessante isso, né? Ele não sabe o que é o galardão, mas quer. Todo mundo quer a recompensa, né? Eu quero bênção, eu quero galardão. Não sabe exatamente o que é. Mas eu fico desconfiado. Como no céu, no reino de Deus, as coisas são invertidas, de repente galardão é servir mais, todo mundo vai saber. Então cuidado com esse desejo de desenfrear de galardão, pedra na coroa, né? Que é uma pedrinha na minha coroa, essa coisa toda, né? Enfim, só para a gente concluir aqui. Haverá o julgamento de Deus sobre todas as pessoas. Não tem mais céu, não tem mais terra, ou seja, não existe tempo mais. Então Deus julgará milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões de pessoas, uma por uma. Isso não tem problema, porque não existe mais tempo, amados. Não tem fila. Um não vai ficar esperando lá entediado para ir para o tribunal. Não, isso não existe mais. Os céus e a terra não existem mais. E aí o capítulo 21 vem falando então agora, já foram julgadas as pessoas, foi punido o mal e a maldade, os maldosos, né, os malvados, Satanás, falso profeta, anticristo, todo mundo, enfim. E agora vem os novos céus e nova terra. E aí eu vou fazer uma provocação para vocês. A gente vai encerrar a matéria hoje, só que eu vou enviar mais uma aula ou 2 aulas. Quem quiser assistir, vou enviar. Nessa aula eu falo o seguinte, haverá atividade no céu? Teremos funções no céu? Como que vai ser esse dia a dia no céu? Eu explico isso nessa aula, não vou falar hoje, porque é uma aula toda sobre isso, tá? Então quem tiver curiosidade eu coloco lá no grupo, depois vocês assistem lá. Mas o céu, para onde nós pensamos que vamos hoje, é um lugar transitório, irmãos. O céu não é o lugar definitivo para nós. O céu é um lugar transitório. O céu não é um lugar para onde a gente vai definitivamente. É um lugar onde a gente vai transitoriamente. É como o inferno também, não é um lugar definitivo. É uma antessala do lago de fogo e da punição eterna. O céu hoje, se nós morremos hoje, nós vamos para o céu. Mas não é o lugar e a realidade que nós passaremos com o nosso Senhor para todo sempre. Não é. É só ler o texto. Vai descer do céu a nova Jerusalém, a cidade como a noiva ataviada para o seu esposo. Então assim, haverá uma nova criação de Deus. O texto vai dizer isso. Só vocês lerem o capítulo 21 e o 22, e aí fica com tarefa de casa. A última tarefa de casa é ler o capítulo 21 e 22. Então descerá do céu nessa nova realidade. Então Deus recriará uma nova terra. Olha que coisa interessante. E aí se fundirá, o interessante é isso, se fundirá céus e terra. Tem até uma música que fala sobre isso, né? Céus e terra se fundem e passam a ser a mesma coisa. Não haverá mais barreiras, separações entre céu, eternidade, e terra como temporalidade. Isso não vai existir mais. Mesmo porque não vai haver mais sol, né? O Cordeiro é a lâmpada. A glória de Deus é o que vai iluminar tudo isso aqui. Não haverá mais noite. Haverá um dia sem fim. O que é a eternidade? Um dia que nunca acaba. Olha que coisa interessante. Haverá de fato uma cidade. Essa cidade haverá portas. Se haverá portas, haverá entradas e saídas. E haverá outros lugares em volta, em torno. A Bíblia vai trazer aqui, no capítulo de número 22, não, 21 mesmo,
Ô, meu pai, não é aqui? Deixa eu ver. É aqui mesmo. Vai trazer as medidas, amados. Como que vai? É um cubo, né? Praticamente um cubo. Então haverá de fato uma espécie de uma sede, coisa do tipo, e haverá uma praça. Eu acho interessante, onde tudo começou, amados? No jardim. Onde tudo vai acabar? Em uma praça, dentro de uma cidade, mas em uma praça. Praça é o lugar onde a gente tem comunhão, onde a gente tem a vivência, sabe? Sem essas caixinhas que a gente chama de casa. É na praça, mas toda igreja devia ser uma praça, né? Pelo menos tem uma árvore ali, né? Que é o que a gente tenta fazer aqui, né, Adriana? Pelo menos tem uma árvore aqui, um gramado, né? Passarinhos, crianças correndo. Olha, amados, a configuração, né? E a gente constrói todos esses negócios feios que a gente chama de templos. Se fosse pelo menos os templos medievais, é mais bonitinho, né? Esteticamente falando, né? Os templos góticos e tal. Arquitetura, aquela coisa assim, né? Leonardo da Vinci lá na Capela Sistina fazendo aquela pintura lá, enfim, aquela obra de arte. Ainda, se fosse isso aí, estava menos mal. A gente chama de igreja, de coisa bonita, uns negócios feios que a gente faz. E a natureza que Deus criou para que a gente pudesse, de fato, adorar, conviver, cultuar e se relacionar. A gente parece que esses lugares para nós parece que não são sagrados. E os lugares sagrados são os que nós fazemos. O que Deus fez parece que não é. Aí olha só como Deus vai, né? Falando, não, é aqui, ó. É onde eu criei, é onde, aliás, eu formei para que vocês pudessem viver. Eu criei vocês para que vocês pudessem viver essa realidade, porque o templo é o mundo, né? A criação de Deus. Isso será refeito de uma forma plena. Pode participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus